Atlético e Fluminense são os primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Os times paranaense e carioca voltaram a vencer Bahia e Cruzeiro dessa forma. Os gols só saíram no segundo tempo. O colombiano John Arias recebeu a bola e abriu o placar para o Fluminense, 1-0. Pouco depois, o tricolor carioca encaixou um contra-ataque e o argentino Germancano ampliou. E já nos acréscimos, Natan deu um belo drible no marcador e selou a classificação do Fluminense. No jogo de ida em Salvador, o Atlético já havia vencido por 2-1 e em Curitiba repetiu o placar. O golaço de Matheus Davó logo no começo do jogo até encheu de esperança o torcedor baiano. Mas no segundo tempo, o Eric mandou para a rede depois do escanteio. E no finalzinho, Rômulo fez o gol da virada. Atlético Paranaense 2, Bahia 1 e classificação para o time do técnico Luiz Felipe Scolari. Os confrontos das quartas de final serão definidos em sorteio. No Mineirão, até o blumenauense Natan desencantou o primeiro gol dele com a camisa tricolor. E mais 4 classificados serão conhecidos hoje e vão embolsar R$3.900.000. 7 da noite tem clássico goiano, Goiás e Atlético. Na ida, empate, 0-0. 8 da noite, clássico cearense, Ceará e Fortaleza no Castelão novamente. Na ida, 2-0 Fortaleza. 9h30, clássico paulista, Vila Belmiro, Santos e Corinthians. No primeiro jogo em Itaquera, 4-0 Corinthians. E às 9h30, Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Na ida, Belo Horizonte, o Galo venceu por 2-1. Só jogaços hoje, então, na Copa do Brasil. A Copa América de futebol feminino está rolando na Colômbia. O Brasil, o principal favorito ao título, confirmou mais um resultado positivo. O jogo foi disputado na cidade de Armênia, na Colômbia. No primeiro gol do Brasil, Antônia fez bela jogada pela direita. Debinha não conseguiu o toque de letra, mas Adriana aproveitou, 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, Debinha ampliou para a seleção, 2-0. E depois ela deu o passe na medida para Adriana marcar o segundo dela no jogo e quarto da artilheira dessa Copa América até aqui. Final, Brasil 3, Uruguai 0. A seleção brasileira lidera o grupo B e segue firme em busca do tetracampeonato. Folga no final de semana, volta a campo na segunda-feira, 6 horas contra a Venezuela. Série B catarinense ontem teve partida atrasada da sexta rodada no Augusto Bauer, que terminou com um placar em branco. O time da casa confirmou seu crescimento na competição. Não perde a 3 jogos desde que Paulo Massaro reassumiu o comando. Diante de um Criciúma bastante modificado com desfalques, comandado, o time alternativo, pelo técnico Cláudio Tencati, que criticou a Federação Catarinense de Futebol pela sequência de jogos do Tigre dentro da temporada. Final, Carlos Renault 0, Criciúma também 0. Na classificação, Metropolitana e Caravaggio lideram com 13 pontos. A equipe de Nova Veneza, ainda com os 3 pontos que perdeu para a equipe blumenauense, pela escalação irregular de 2 jogadores, ainda não foram retirados da tabela no site da federação. Carlos Renault e Criciúma na sequência, 11 pontos. Atlético Catarinense é o quinto com 9. Blumenau, Guarani, Nação, 8 pontos. Inter 7, Tubarão com 4. Lembrando que os 8 melhores passam para o mata-mata. Os 2 últimos serão rebaixados. Penúltima rodada marca para sábado, 3 da tarde no sul do estado, Tubarão e Nação. Domingo, às 3 horas, em Lages, o Metropolitano encara o Internacional. 3 da tarde, também no domingo, no Renato Silveira em Palhoça, Atlético Catarinense de São José e Caravaggio. O jogo do Blumenau contra o Carlos Renault saiu do domingo para terça-feira, também às 3 horas, em Indaial. E o jogo Guarani e Criciúma ainda não tem data para acontecer. A propósito, falando em Blumenau, Eduardo Corsini deixou a presidência ontem. O objetivo aqui não é fazer a defesa do dirigente, apenas esclarecer algumas informações desencontradas que chegam atravessadas ao torcedor, ao público em geral e que, no fim, só prejudicam o próprio Blumenau, independentemente de quem está no comando. Eduardo Corsini não saiu ontem, assim, do nada. Não teve discussão, briga ou crise. Não houve uma motivação repentina. A decisão estava tomada desde o começo do ano. O processo burocrático corria nos bastidores, no cartório. Faltava oficialização.
Havia um acordo entre ele e Carlos Roberto de Oliveira, o Caio, que assumiu em seu lugar. Caio veio de Joinville e trouxe do norte do estado seus parceiros de confiança para a diretoria e, naturalmente, para o departamento de futebol, com a condição de que Eduardo Corsini abrisse mão da presidência, no que concordou, desde que fosse ressarcido, pois investiu do bolso cerca de R$120 mil para reformar o estádio em Indaial e deixá-lo em condições para a disputa da Série C ano passado, onde o Beck foi campeão, montar o elenco em parceria com o Joinville, pagar dívidas da federação para o time não ser punido e ter condições de disputar uma competição. Todas as informações e contas foram prestadas aos sócios. Corsini afirmou que não recebeu nenhum valor por enquanto. Também não faz questão no momento. Disse que abriu mão da presidência pelo bem do clube, que precisa de alguém que respire a instituição 24 horas, o que não era o seu caso, pois sua prioridade é o restaurante que possui e que estava sendo prejudicado de alguma maneira por conta do seu envolvimento com o Blumenau. Foi feita uma transição profissional. O novo presidente ficou a par dos números, da saúde financeira, dos procedimentos administrativo e jurídico, foi apresentado aos dirigentes do 15 de outubro, ao prefeito e diretores da Fundação Municipal de Esportes de Indaial, que é parceiro, da Federação Catarinense de Futebol, enfim, apresentou o dia a dia do futebol profissional, bem diferente do cotidiano de um trabalho de base, onde Caio e seus companheiros atuaram por um bom tempo lá no Joinville. Seu mandato vai até setembro de 2024, quando ao final será convocada uma nova eleição. O Blumenau não foi vendido. Se vai virar um dia SAF é outra história. Desejamos todo sucesso à nova diretoria e também a Eduardo Corsini, um apaixonado pelo Beck, um personagem que sempre dividiu opiniões, mas que no contexto geral teve papel essencial na ressurreição do Blumenau Esporte Clube. Teve muito mais acertos do que erros como gestor. E vida que segue.